Davi agia de uma maneira que ninguém via. Deus, Ele chamou Davi, Ele escolheu Davi quando Davi estava trabalhando nos bastidores, não quando ele estava em evidência. Muitas vezes nos dias de hoje, nós queremos estar em evidências para que possamos ser escolhidos. Mas Deus não olha o seu momento de evidência. É nos seus bastidores, quando ninguém está te olhando, quando ninguém está te vendo, o Senhor Ele está olhando cada passo que você dá, cada coisa que você faz. E eu pergunto para você nesta noite: quem é você quando ninguém está te olhando? Quem é você quando ninguém está te olhando? Davi, ele não lutou com o urso para ganhar aplausos. Davi não derrotou um leão para ganhar aplausos. Ele estava ali dando o seu melhor para proteger as ovelhas do seu pai. Quando o Senhor falou com Samuel: Samuel, eu estou muito triste, porque Saul não está agindo da maneira que eu estou agradando. Porque Saul não foi um rei escolhido por Deus. Saul foi um rei escolhido pelo povo. Mas agora Deus queria escolher um rei. E Deus falou com Samuel: Samuel, vai na casa de Jessé, o belemita, porque de lá vai sair um rei. Glória a Deus. Quando Deus mandou que Samuel fosse à casa de Jessé para escolher um rei, Samuel também não conhecia Davi. Samuel não conhecia a história de Davi, mas Deus conhecia a história de Davi. Deus conhecia os bastidores de Davi. Verdade. Eu não sei quantas vezes hoje durante o dia você teve que lutar com um leão. Eu não sei quantas vezes nessa semana você teve que lutar com um urso, por causa da sua família, por causa do seu ministério, por causa do seu casamento. Mas Jesus, Ele viu. Deus. Ele viu os seus bastidores. Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Cada um, o Senhor estava lá presente olhando. Deus. E eu quero te dizer assim: não é pela sua evidência que o Senhor vai te escolher, é pelos seus bastidores. Oh, glória a Não Deus. queira fazer nada para o homem ver, porque o homem não tem nada para te dar. Jesus. Quem tem tudo para te dar é o Senhor. E Ele olha os seus bastidores, como que você tem se comportado Jesus. quando ninguém está te olhando. Porque muitas das vezes nós estamos em algum lugar e às vezes fazemos algo. Aqui eu posso fazer porque a minha esposa não está me vendo. Aqui eu posso fazer porque o meu pastor não está me vendo. O seu bastidor, os seus bastidores, talvez a sua mulher não sabe, o seu esposo não sabe, o seu pastor não sabe, mas o Senhor tem olhado. Graças a Deus. E é Ele que vai te escolher. Aleluia. Você tem que ser. Glória a Deus. Davi, quando ele lutou com um urso lá, quando ele lutou com um leão para salvar a ovelha, ninguém estava vendo, mas Jesus estava. Ali Jesus já estava escrevendo a história de Davi. E quando Samuel chegou na casa de Jessé ali, ele disse para Jessé: eu vim aqui porque Deus falou que daqui vai sair um rei. Graças a Deus. Eu imagino que Jessé falou assim: vou chamar o meu filho que é mais forte, o mais bonito, o mais formoso. Porque naquela época os filhos, eles eram treinados desde pequenininho para ser guerreiro, para ir lutar. E cuidar de ovelha era uma das piores profissões. E é o que Davi fazia. Davi não foi treinado como um guerreiro para ir para a batalha, entre aspas, porque Deus estava treinando ele lá no campo. Deus estava treinando ele lá no meio das ovelhas, lá atrás das malhadas. Ele não estava sendo treinado por homens, ele estava sendo treinado por Deus. Jesus. E a melhor coisa é quando nós estamos passando pela luta, quando nós estamos passando por
É, Jesus. E Davi estava lá no campo. E o pai passou o filho um por um. Samuel chegou até a pensar que seria um daqueles filhos de Jessé que foi apresentado para ele. Mas sempre que ele olhava, o Senhor falava: não, não, não. Eu imagino a decepção daqueles filhos, né? Porque eles achavam que era eles. Eles estavam prontos. Foram bem treinados. Um novo rei. Mas a palavra do Senhor fala assim: que quando passaram todos, Samuel perguntou para Jessé: acabaram todos os seus filhos? Jessé falou assim: tem um que está lá no campo, cuidando de ovelhas. Falou com desprezo. Quantas das vezes alguém olha para nós e não dá nada para nós? Talvez pela nossa carência, talvez pelo que nós fazemos. Mas o Senhor, irmãos, Ele conhece o nosso coração. É por causa do nosso coração que Ele nos escolhe. E Samuel falou assim: então manda chamar ele, porque ninguém vai sentar à mesa enquanto ele não chegar. É, Deus. Irmãos, eu digo para você, nesta noite, talvez você tenha se sentido menor da casa. Talvez você fale assim: eu estou aqui sentado, mas ninguém consegue me ver aqui. Mas o Senhor entende isso. Ele tem algo para a sua vida. Mas é no tempo dele, é na hora dele. Graças a Deus. Talvez ele está te treinando para algo maior. Nós temos que aprender a esperar no Senhor o tempo dele. O Senhor, irmãos, Ele não atrasa nem adianta, Ele chega na hora certa. É, Jesus. Ele sabe o melhor momento de nos dar a bênção. É verdade. E Samuel falou: enquanto ele não chegar, ninguém vai sentar à mesa. Porque eu imagino que ali tinha um banquete preparado para ser ungido novo rei. Irmãos, e quando Davi chegou, eu imagino que Davi não teve tempo nem de tomar um banho para se apresentar diante do profeta. Imagina que ele chegou ali sujo, mas ele chegou ali com cheiro de ovelha. O Senhor tem procurado escolhidos que têm cheiro de ovelha. É, Jesus. Porque quantos hoje estão dentro da casa do Senhor? Fala como ovelha, anda como ovelha, mas não tem cheiro de ovelha. É, Jesus. Não tem cheiro de ovelha. E quando Davi chegou ali, imagino que muitos olhou para ele assim e falou: está com mau cheiro, está sujo. E quando Samuel olhou para Davi, o Senhor falou a eles: pode ungir, o que é isso? Graças a Deus. Nosso Senhor, Ele não olha a aparência, Ele olha os seus bastidores. E é por causa dos seus bastidores que Ele vai te escolher. Como estão os seus bastidores? Como estão os seus bastidores? O Senhor vai te perguntar nesta noite. Meu Deus. O que você tem feito nos seus bastidores? Essa glória. O que você tem feito quando ninguém está te vendo? Às vezes servir ao Senhor aqui dentro da igreja é muito fácil. Mas o Senhor não te olha aqui não. Ele te olha quando você sai da porta para fora. É verdade. É lá que Ele mais te olha. Como está a sua vida? Como você tem servido a Ele? Eu vou contar uma experiência para vocês, dentro dessa palavra aqui, que vai encaixar com essa palavra. Havia um homem que era dono de uma empresa, uma grande empresa multinacional. E ele tinha ali um gerente que tomava conta daquela empresa para ele. Então ele não tinha preocupação nenhuma com aquela empresa, porque aquele gerente fazia tudo, era um homem de confiança dele. Mas chegou um certo dia, aquele gerente faleceu. E o dono da empresa ficou preocupado. Ele chegou com o seu sócio e falou assim: como que nós vamos fazer agora? Eu não acho ninguém à altura para assumir esse cargo. Como que nós vamos fazer? E o sócio dele falou assim: olha, nós temos aqui na empresa muitos empregados que têm tempo que está aqui trabalhando e conhecem a firma,
conhece a empresa, então eles dariam um bom gerente. E ele falou assim, mas como que a gente vai saber qual que é? Porque tem muitos aqui que tem muito tempo de casa. Como? Olha, vamos fazer o seguinte. Amanhã, na hora do almoço, você coloca um disfarce e entra no refeitório. Entrevista alguns que você acha que dariam para ocupar esse cargo. E assim o dono daquela multinacional fez. Na hora do almoço dele, ele foi lá no refeitório. E ele foi até aqueles homens que ele achava que poderiam ocupar aquele cargo. Ele chegou perto de um que estava ali, que pessoas que poderiam ocupar aquele cargo. Ele estava dormindo. Ele estava até roncando. Ele falou assim, esse aqui não tem nem como entrevistar ele, porque ele está dormindo. Se o Senhor chegar agora para te entrevistar para algo que ele tem para te dar, será que vai te achar dormindo? Será que vai te achar dormindo? É, Jesus. Ele falou, esse não dá. E ele foi até o outro. Quando ele chegou até o outro estava com o telefone no ouvido. E ele parou um pouquinho e começou a ouvir a conversa. E aquele homem que estava no telefone dizia assim, ô meu amor, onde que eu vou te encontrar? Estava marcando um encontro com uma outra mulher pelo telefone e era casado. Ele olhou e falou assim, esse também não dá para ocupar o carro. Se ele está traindo a esposa dele, ele também pode trair a empresa. E se fosse você, se o Senhor estivesse chegando perto de você, se você estivesse nessa situação, você estaria preparado para receber aquilo que ele tem para te dar? E ele ficou decepcionado. E de repente ele viu lá no cantinho o Senhor. E aquele Senhor balançava a cabeça e conversava sozinho. E falava sozinho. E ele chegou perto daquele outro e falou assim, o que está acontecendo? E ele falou assim, olha lá, eu estou falando aqui, pensando sozinho, que esta empresa precisa de um novo gerente, porque isso aqui está uma bagunça. Isso aqui está uma bagunça. Está vendo aquele moço lá? Olha só, ele está varrendo o refeitório na hora do descanso dele. Que isso? Ele está fazendo isso? Tá. Varrendo o refeitório na hora do descanso dele. Ele é um bobo. Ele é um burro. Puxando o saco de patrão. O patrão não vai nem ressarcir ele esse horário de trabalho. E aquele dono da empresa falou assim, então eu vou lá falar com ele. E ele foi lá, perto daquele homem que estava varrendo, e falou assim, por que você está varrendo o refeitório agora na hora do almoço? Ele falou assim, eu estou varrendo porque a faxineira não veio hoje. E o que custa eu varrer aqui, né? Aqui é o lugar que eu almoço, aqui é o lugar que eu descanso, onde meus amigos também almoçam, meus amigos descansam aqui também. Então não custa nada eu limpar isso aqui. E é daqui que eu tiro meu pão de cada dia. Não custa nada eu limpar esse ambiente. E aquele homem saiu, virou as costas e foi lá naquele homem que mostrou para ele. Rapaz, que estava varrendo. Foi lá para o homem dele e falou assim, muito obrigado, você acabou de me apresentar um novo gerente desta vez. E ele ficou assim, falou, achou que era ele que seria o gerente. Ele falou, mas quem é? Ele falou assim, aquele que está varrendo. Graças a Deus. Ele é o novo gerente desta firma. Mas sabe o que eu quero te dizer? É o seguinte, para aquele patrão nomear aquele gerente, aonde que ele teve que ir? Nos bastidores, para ver o que ele estava fazendo. Muitas das vezes o Senhor ele vai lá nos nossos bastidores. Quando ele tem algo para colocar na nossa mão, quando ele tem algo para nos elevar, primeiro ele vai lá nos nossos bastidores. É, Jesus. Quando Davi se apresentou diante do rei, que ele ia lutar com o gigante, o rei falou para ele assim, menino, você quer lutar com um gigante? Você é apenas um menino. Golias já é um homem treinado para a batalha. Como que você quer treinar? Você quer lutar com ele? Ele falou assim, olha rei, certo dia eu estava apacentando as ovelhas do meu pai. Quando eu olhei
eu acho com as minhas próprias mãos. O rei não sabia dos bastidores de Davi, mas Deus sabia. E Davi, ele tinha os bastidores dele, onde ninguém viu, para apresentar diante do rei, para lutar com aquele gigante. E o que você tem apresentado diante de Deus quando você vai para a batalha? Quando você vai para a luta? Hoje nós temos visto muitas pessoas morrerem porque têm ido para as lutas preparadas. A nossa preparação, irmãos, é oração, é jejum, é busca. Hoje é muito fácil dizer que é cristão. Qualquer pessoa que você encontra hoje, eu sou crente. Irmãos, mas servir a Deus mesmo é muito difícil. Jesus não tem culpa nenhuma. E a pessoa vai embora. Se decepciona com o irmão e abandona Jesus. Irmãos, no momento da nossa luta, é a hora que nós devemos estar mais na presença do Senhor. Nós sabemos, irmãos, que Jesus, ele está voltando. Nós não temos mais tempo de preparar. Nós já temos que estar preparados. É verdade. Porque nós não sabemos, irmãos, a hora que o Senhor vai nos chamar. Deus. A trombeta, irmãos, a qualquer hora vai tocar. É verdade. Às vezes você fala assim, amanhã eu preparo. Amanhã eu peço perdão. Amanhã eu mudo de vida. Você não sabe se você vai se deitar e se você vai se levantar. Nós temos que pedir ao Senhor, Senhor, é hoje, é agora. Se eu tenho que pedir perdão, eu tenho que pedir perdão agora. Se eu tenho que consertar algo na minha vida, eu tenho que consertar hoje. O ontem já passou. Amanhã não existe. Amanhã não existe. É hoje, irmãos. Nós estamos vivendo, irmãos, experiências com Deus. Quem, irmãos, está ligado com Deus, está vivendo experiências fortes com o Senhor. Graças a Deus. Eu, na minha casa, outro dia, orava e falava assim para o Senhor, Senhor, eu vejo muitas pessoas se contar experiências com o Senhor. Senhor, mas eu quero viver a minha experiência com o Senhor. Irmão, se você pedir ao Senhor, que você quer viver experiências com Ele, você vai viver. Porque às vezes você contar, ouvir o irmão contar uma experiência dele, até te edifica. Mas quando você vive a sua própria experiência, irmãos, é diferente. Mas para você viver experiência com Deus, irmãos, tem que ter intimidade com Ele. E como que eu consigo intimidade de maneira? Orando. Porque hoje, irmãos, o povo não quer mais orar. O povo não quer mais pagar preço de oração. É verdade. Chegávamos em igreja, irmãos, e era às vezes 20 minutos de joelho, dobrado orando. Hoje começa esse culto sem oração. Meu Deus. Estamos ficando desprotegidos, irmãos. Desprotegidos. Porque a oração, irmão, é que nos protege. É que nos fortalece. É tempo, irmão, de orarmos mais e temos orado pouco. Né? Então, é tão difícil na nossa vida, a hora do povo está orando mais, o povo está orando menos. Tem pessoas que passam semanas sem orar, sem falar com Deus. Irmãos, eu falava com o Senhor, Senhor, eu quero viver experiências com o Senhor, porque eu estou vendo que hoje o povo está muito desacreditado, o povo de Deus mesmo está muito desacreditado. Senhor, eu quero viver experiência para me contar o que eu vivi. Irmãos, o Senhor me fez passar uma experiência por esses dias muito forte com Ele. Há uns 2 meses atrás, irmãos, eu comecei com uma pequena, irmãos, olha o que eu falo para você. Nós temos que estar preparados, porque nós não sabemos o que vamos viver amanhã. Hoje eu estou aqui, já vivi esse dia de hoje, mas amanhã só Deus sabe que está preparado para me passar. Eu acordei pela manhã, irmãos, com uma simples irritaçãozinha deste olho aqui. E aquela irritação, irmão, começou a se prolongar por muitos dias. E não era conjuntivite, dessa febre de conjuntivite não era conjuntivite. E eu fui no médico, chegava lá, o médico olhava e falava para mim assim, isso é uma irritação e tal. E eu comecei a gastar muito dinheiro, irmãos, desse olho. Eu ia no médico, era colírio.
certo que receitava um. E cada coleira R$ 60, R$ 100, muito caro. E eu estava ficando já triste com aquele problema, porque eu chegava no culto, aquilo me irritava, me entristecia. Irmãos, e para piorar, saiu 2 carocinhos no meu olho, um na parte de cima e um na parte de baixo, do mesmo lado. E eu fiquei apavorada. Eu pegava com a mão, eu pegava o carocinho direitinho. E eu fiquei apavorada e fui no médico. E quando chegou lá, falou para mim assim: olha, isso aí não é nada. Se você se preocupar com a estética, tudo bem, se a gente vem aqui e tira, mas isso aí não é nada. Mas só mostra que o carocinho começou a crescer, a me incomodar. E eu falei assim: Jesus, tem misericórdia, irmãos. Foram 2 meses com irritação dos olhos, aquele caroço me incomodando, o em cima e o embaixo. E um dia eu estava na minha casa, eu conversando com a minha filha, ela falou para mim assim: mãe, unge o olho da senhora. Porque até então, irmãos, sabe o que a gente faz, irmãos? A gente age ao contrário. Quando chega a enfermidade, quando chega a luta, a gente vai atrás de todos os recursos. A gente vai atrás de Deus por último. Sendo que teria que ser o contrário. Quando a luta chega, quando a enfermidade chega, nós temos que procurar o Senhor primeiro. Mas nós não fazemos isso. Nós vamos atrás de todos os recursos. Todos os recursos vai ser Deus. Olha só, e isso aconteceu comigo. Eu fui procurar todos os recursos. Quando os recursos todos da terra falhou, eu falei: meu Deus, eu vou ungir meu olho. Irmãos, quando eu entrei na minha sala, peguei o olho de unção e comecei a terminar. Eu falei: Jesus, o que está me irritando aqui, Senhor, essa coceira que está no meu olho e essa queimação. Mas eu tenho certeza que o Senhor também tem o poder de subir com esses 2 caroços que está no meu olho. Eu determino, Senhor. Irmãos, ungi o meu olho pela tarde, ainda fui para a igreja com um olho meio irritado. Irmãos, quando fui voltar para casa, quando foi de manhã, irmãos, eu coloquei a mão assim no meu olho, eu senti que algo estava assim, saindo. Quando eu coloquei a mão assim, irmãos, no meu olho, saiu os 2 caroços inteiros. Glória a Deus, aleluia, Jesus. De um dia para o outro, irmãos, quando eu olhei assim, eu não acreditei, eu olhei assim, Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É, Jesus. Ele opera sem deixar sinal. Aleluia, Jesus. Ele pode te operar e pode ficar numa cicatriz. Mas o Senhor, irmãos, Ele nos opera sem deixar sinal. Aleluia, Jesus. Nós temos que crer neste Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia, Nós temos que crer Jesus. neste Deus. E hoje nós estamos crendo mais na medicina. Estamos esquecendo de Deus. E o Senhor falou para mim: está vendo? Deixa para mim buscar em um último recurso. Irmãos, quando você tem lembrado de Deus, quando fala para você assim, não tem mais jeito. Irmãos, temos que buscar Deus em primeiro lugar. Em qualquer momento da nossa vida, em qualquer luta. É Deus em primeiro lugar na nossa vida. Porque se nós sabemos que nós temos um Deus que Ele tudo pode por nós, irmãos, por que nós não vamos ter fé? Por que nós não vamos ter fé? Temos que pedir ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Irmãos, hoje o Senhor, eu sempre falo assim: olha, irmãos, vamos orar. Vamos servir a Deus de verdade. Deus precisa de levantar homens corajosos. Deus precisa levantar mulheres corajosas que não têm medo de levantar a espada e fazer a obra. Nós temos, irmãos, que pregar a palavra, sabe por quê, irmãos? A qualquer hora o arrebatamento vai acontecer. Nós temos que saquear o inferno, ganhar almas para o Senhor. Nós temos que sair do nosso comodismo. Nós precisamos levar a palavra, irmãos. E isso que está acontecendo. No meio, às vezes, do povo de Deus, nós estamos muito acomodados. É verdade. Mas você é escolhido. Graças a Deus. O Senhor te escolheu. Aleluia, Não foi você Jesus. que escolheu o Senhor, não. Foi Ele que te escolheu. Aleluia, Ele te Jesus. escolheu. Não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós para que vades e deis fruto. Graças a E Deus. o vosso fruto permaneça. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, como têm sido os nossos frutos? Quais têm sido os nossos frutos?